Em torno de 24 horas depois do nascimento, eu já estava dispensada para ir para casa. O que eu posso dizer? Maternidade na Suécia é pros fortes. Olá, tudo bom? Eu sou a Shelly, seja bem-vindo no meu canal. Sou uma brasileira aqui perdida na Suécia e nesse vídeo eu gostaria de fazer um breve resumo de como foi as minhas últimas semanas de gravidez e a minha experiência de parto, apenas para dividir com você que está assistindo. De repente você mora aqui ou tá vindo morar para cá, está grávida, não está? Como normal, eu estava super estressada nos últimos dias. As últimas semanas foram muito intensas pra mim. Eu tava me sentindo muito ansiosa, muito nervosa, meu corpo tava assim no limite, eu estava inchada, má circulação, dores nas costas e também minha barriga estava muito pesada. Aquele cansaço de praxe e no finalzinho eu engordei apenas 3 quilos, que foi muito bom pra mim. Daí logo em seguida eu tive mais um encontro com a minha parteira. Nessa parte a gente teve uma conversa planejando como seria no dia de parto, descreveu como eu gostaria de passar pela experiência do parto no hospital, perguntando para mim mais ou menos como eu me sinto no ambiente de hospital, como eu queria nos detalhes após o meu bebê nascer, como por exemplo se eu gostaria de segurar ele ou não, se eu gostaria de dar mamar logo em seguida que ele nascesse ou não, essas coisas. Isso é uma coisa que eu achei interessante trazer para vocês. Aqui quando o bebê nasce, eles só dão uma limpadinha assim no bebê, vê o peso da criança, vê o tamanho da criança, ver se tá tudo certinho ali, se o bebê tá bem. Logo em seguida eles já dão pra mãe o bebê e dali você vai pro quarto e depois pra sua casa. É mais ou menos assim que acontece. Algumas coisas que eu estou contando aqui, eu não sei se no Brasil é do mesmo jeito, mas eu tô dividindo a minha experiência com vocês, tá bom? Essa parte do planejamento eu achei muito interessante, como por exemplo, meu filho nasceu num hospital público e nesse hospital a gente teve o privilégio de estar num quarto só pra nós dois, eu, meu bebê e também o meu marido. Meu marido ficou lá. Ele pôde dormir à noite junto comigo. Então, lógico, eu ia precisar um pouco mais de apoio, né? Tinha também as enfermeiras ali, eu podia chamar a qualquer momento. Mas é mais interessante se você pode ter a ajuda do teu esposo. Pelo menos eu penso assim, né? A parteira também, ela conversa sobre métodos contraceptivos, quais os tipos que são oferecidos, quais os tipos que tem. Se você de repente quiser começar a tomar pílula, ela já providencia ali uma receita pra você, de acordo com o seu histórico. 3 dias antes eu tive uma consulta para ir no hospital. Lá eu fiz um ultrassom para poder o médico saber qual era a posição do bebê certinho. Fiz exames de sangue, COVID, conversei com a equipe de anestesia. De certa forma foi tudo tranquilo, como estava escrito na carta. E todo esse processo levaria 3 horas e de fato foi 3 horas. Durante 3 horas, cheguei lá em jejum, fiz os exames que precisava, conversei com o doutor que ia fazer o parto, plus os anestesistas e logo eu já tava liberada para ir para casa. Um dia antes do parto, eu já tava assim, freak out. Tava arrumando toda a casa, arrumando as coisas pros pequenos, revisando a minha bolsa. E depois chegou a hora do banho, né? Com aquele produtinho para poder se esterilizar. Com esse produto aqui, a gente toma banho 2 vezes, vem 2 esponjas, você lava o corpo todo uma vez e depois a segunda vez. E tá pronto. Daí no outro dia de manhã, como a minha cesárea estava marcada para as 7 horas da manhã, para eu estar lá pelo menos. Então eu levantei às 5 da manhã, tomei o meu banho de novo. Minha pele tava assim, seca, mas tinha que ir assim, sabe, sem maquiagem, sem anel, sem nada, com o cabelo bem presinho, com roupas totalmente limpas, dormir em roupa limpa. Eu fiz todo o procedimento porque eu não queria, né? Confesso que eu tava até de certa forma calma, porque eu achei que era não ia gastar minha energia ficando nervosa, sendo que logo logo ia fazer uma cirurgia e o meu filho ia nascer e eu ia ficar nervosa de verdade, né? Fiz um pequeno pause pra olhar o meu garoto. Daí fui levada pra sala de cirurgia, colocar catéter, colocar todo aquele procedimento pré-operatório normal. As pessoas foram bacanas, eles ficaram conversando comigo. Foi uma experiência até que melhor do que a outra vez. No nascimento do meu filho, eu acredito porque eu tava um pouco mais calma. O mesmo médico que tinha feito o exame de ultrassom, que tava um pouco atrapalhado, que eu falei no outro vídeo, foi esse que fez a cirurgia. Daí, por fim, meu pequetucho nasceu. Quando foi mais ou menos às 11 horas da manhã, né, eu ainda tava em jejum, já tinha até esquecido da fome, porque eu tava lá ansiosa pra chegar o meu pequetucho, e também um pouco a anestesia faz com que você esqueça um pouco a comida, eu acho. Por volta das 11h30, mais ou menos, a minha bênção chegou.
o pós-parto. Assim que meu pequetucho nasceu, fiquei em observação, que daí começa a passar o efeito da anestesia. Daí eles querem verificar se você tá mexendo bem as pernas, se você tá urinando. Daí após verificarem que eu estava conseguindo urinar, que eu estava conseguindo mexer meus pés e minhas pernas, enfim, que tava tudo voltando ao normal como deveria ser. Aí eu fui pro quarto com meu pequetucho. Por volta mais ou menos das 11h30, o meu pequetucho nasceu, estava tudo certo, foi uma benção de Deus. Mas logo depois eu fui pro quarto de observação, fiquei lá mais ou menos umas 2 horas, saindo o efeito da anestesia, eu tava mexendo as minhas pernas ok, se eu estava conseguindo urinar, seguindo os procedimentos para ver se meu corpo ia voltar do jeito que devia ser. Logo depois eu fui pro quarto, eu tava começando a sentir um pouco de dor no corpo, recebi remédio para poder passar a dor, fiquei com o meu pequeno, comecei a tentar amamentar ele. E daí você tem aqueles momentos pra poder você olhar. Oi, pessoa, era você que estava aqui, enfim. A parte maluca dessa situação. Na madrugada, chegou a médica pra verificar se eu tava conseguindo urinar certinho como deveria ser. Pela manhã, por volta das 6 horas, eles tiraram o catéter. Chegou então a enfermeira mais a médica pra poder me ajudar a tirar o catéter. Pediram pra mim tentar andar um pouquinho no quarto e pra mim ir no banheiro, tentar fazer um xixizinho pra ver se tava tudo ok. E tava tudo ok. Então a médica sugeriu que eu deveria ficar mais um dia no hospital. Geralmente as pessoas costumam ficar de 2 a 4 dias, mais ou menos, no hospital após o nascimento, pelo menos aqui, em caso de cesárea. Não sei como é que é se for um parto normal, mas no caso de cesárea é mais ou menos entre 2 a 4 dias. A médica me sugeriu, olha, você tá ok, a gente não tem nenhum motivo clínico para te manter aqui, então você pode ficar mais um dia. Quando foi às 9 da manhã, chegou uma enfermeira para verificar como é que eu estava e dar o remédio para mim, e essa enfermeira me sugeriu assim, olha, você pode ir embora hoje, a médica já falou que hoje você pode ir embora, de noite. Ok. Daí eu falei pra ela, ah, mas eu prefiro ficar mais um dia, porque durante esse dia eu posso me recuperar sem estar a criança por perto. E antes que vocês falem, a gente paga a estadia que você tá, mas é um valor pequeno. Mas você paga por estar ali no hospital, pelo menos o quarto, e nesse pagamento tá incluso a comida. Então não é assim 100% de graça, mas é um preço baixo. Quando foi por volta da 1h30, chegou outra enfermeira e começou a falar, eu acho que você devia ir embora hoje. A insistência foi tanta. Chega uma outra enfermeira e fala, olha, você tem que ir embora, a gente precisa do quarto, você já tá ok, toma os remédios, enfim. Aí eu falei, mas eu preciso desse tempo pra me recuperar, não dá pra me sair pelo menos de noite, então? Porque daí eu pensei, meus filhos já vai estar dormindo, eu chego em casa, aí eu consigo ter a noite toda livre. Mas não deu certo, não deu pra negociar. Ah, mas eu já pedi já o meu jantar também. Aí ela falou, isso não será problema. Pode levar o seu jantar. Eu me senti praticamente, assim, esculachada, assim, sabe? Vai embora, vai embora. Do hospital. Como às 9 horas da manhã, o meu pequetucho já tinha passado uma consulta de 24 horas pós-nascimento para poder verificar se estava tudo certo com ele, se todo o parto tinha ocorrido ok, ganhou sinal verde. Quando foi 3h30, fomos para casa por insistência maior. Conclusão. Olha, esse parto, assim, foi um parto extremamente rápido. Eu me senti pressionada a ir embora pra casa. Pra quem não sabe, eu tenho um pequeno que é autista e uma pequena de 2 anos. Eles não sabem o que tá acontecendo, eles ficam em volta, querem abraço, querem estar junto. E pra uma pessoa que tá recém-operada é realmente muito difícil. Cuidaram muito bem de mim, eu posso dizer, mas eu sinto que eu precisava desse tempo pra estar no hospital, pra poder descansar e pra poder me recuperar e voltar pra casa um pouco mais estruturada, fisicamente falando e psicologicamente também. Graças a Deus, tanto eu quanto meu bebê, a gente estava bem de saúde, não teve nenhum problema, né? Em meio a todo esse processo de Covid e todo esse estresse nos hospitais, lá não tava assim muito cheio, não tava muito estressante. Mesmo assim, eu fui convidada a me retirar um pouco antes, fui dispensada com os remédios que eu deveria tomar e com as instruções de como eu deveria fazer em casa. E, por exemplo,
essa injeçãozinha aqui que você tá vendo. Coloquei na perna um dia em uma e outro dia em outra, que é contra a trombose, que é uma injeção doída, em que cada vez que eu devia aplicar em mim, eu tava já ficando com ódio dela. Tive também um começo de mastite, que seria aquela inflamação no seio quando você tá com muito leite e tá tudo desordenado ainda. Caso eu tivesse algum problema, eu fiquei, lógico, convidada a voltar. Para uma pessoa que vem de outro país, que deixa a família e vem pra cá, eu acredito que o processo de maternidade na Suécia é uma coisa um pouco estressante, principalmente se você vem de outro país, eu diria. E se você não tem nenhum apoio familiar, não tem muitos amigos que possam estar lá junto com você, se você não tem nenhuma rede de apoio, se você não tem um familiar junto para poder estar te ajudando, para estar auxiliando ali fisicamente com a criança, quanto psicologicamente para estar conversando com você e estar do teu lado junto, não é fácil, mas também não é impossível. Graças a Deus deu tudo certo comigo, com meu pequetucho, mas a experiência que eu tive do hospital foi que, apesar deles ter feito o processo certo, correto, me deram os remédios, me deram toda a atenção e o tratamento necessário, eu acredito que teria sido um pouco mais fácil para mim se eu tivesse pelo menos ficado 2 ou 3 dias no hospital, porque daí eu ia poder sarar ou recuperar o meu corpo com um pouco mais de tranquilidade, coisa que é difícil fazer quando você tá em casa, você tá ali com um bebê nas tuas mãos e 2 crianças querendo vir ou ver o bebê ou querendo sentar no seu colo. A barriga com a cirurgia, você tá muito fragilizado ao corpo e tem que ficar assim, tipo de guarda, assim, não chega perto, as crianças não entendem, acham que você tá rejeitando eles e começa a chorar. E foi um pouco estressante, mas graças a Deus, no final, estamos bem de saúde. Mas eu reafirmo que maternidade na Suécia é pros fortes. Se a pessoa é muito sensível, acho que vai ser um pouquinho trabalhoso, viu? Posso garantir. Qual é a média de dias que a pessoa fica no hospital após um parto cesariano no Brasil? Me fala a sua experiência, coloca aí nos comentários. Espero que você tenha gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!